Algo que tem me chamado bastante atenção, a gente já falou aqui sobre obesidade, já falamos sobre diabetes e já falamos sobre vários outros assuntos sérios que envolvem o açúcar. E uma das coisas que mais nos chamam a atenção é que ninguém está dizendo que você não tem que consumir açúcar, que você não tem que colocar açúcar na tua vida, mas de que forma que você está colocando açúcar na tua vida? Né? De repente você pensa que não, mas tem alimentos que ele já contém açúcar, você já vai para outros produtos que já contém açúcar, você gosta de uma açúcarzinha de alguma forma, então assim, quase em todos os produtos vai açúcar. E aí a gente fica imaginando, poxa, será que eu estou consumindo muito açúcar ou não? E qual é a quantidade certa? O que a gente tem que fazer e quais são os tipos de açúcar que a gente deve colocar na nossa vida? Se eu tenho diabetes, se eu sou obeso, a gente tem que prestar atenção no que a gente realmente está todo dia colocando dentro da gente. Por quê? A pesquisa está comprovada. A quantidade de pessoas com diabetes, a quantidade de pessoas obesas e a quantidade de pessoas que continuam consumindo açúcar. Porque quando você pensa que é só aquela colher de açúcar que você coloca na sua alimentação, não é. De repente, durante o dia, você já consumiu açúcar que você nem imagina que consumiu. E é por isso que hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio, para conversar com a gente, a nossa querida entrevistada, que é a Josineide, desculpa. A Josineide, que é nutricionista, tá? E a Josineide Monteiro, ela veio aqui para conversar com a gente sobre essa questão do açúcar. E a gente vai falar um pouquinho das diferenças dos açúcares na vida da gente. Mas antes, primeiro, muito bom dia. Bom dia. Bom te receber aqui. A gente vai para as ruas, porque a gente pediu para o Zan para que ele fosse ao centro, fosse mais próximo do povo, conversar com as pessoas e ouvir da população como está sendo esse consumo diário de açúcares. Porque a gente fica imaginando, será que as pessoas têm noção do que elas estão colocando dentro delas em termos de açúcar? Você acha que as pessoas têm noção? Não. Eu acho que não, né? E depois dessa pandemia pra cá, eu acho que menos ainda, né? Então vamos ouvir? O Zan foi às ruas e a gente quer saber aí do Fala Povo. Sabe aquela vontade que dá de comer uma coisa doce? Pois é, tem gente que tem essa vontade com muita frequência. É tanto que o açúcar é um dos grandes vilões da alimentação saudável e da saúde no geral. Quanto que você consome de açúcar por dia? Você tem ideia do quanto que esse alimento faz mal à saúde? A gente veio ao centro de Teresina saber das pessoas. Tomo mais no café, que é o dia inteiro. Mas uma coisa, a senhora tem consciência do mal que o açúcar faz à saúde em excesso? Sei. Sabe, né? Sei. Mas assim, a senhora substitui o açúcar por algum outro alimento? Não, porque eu não ando tomando suco, essas coisas. Coisa doce eu não ando comendo assim. Só mesmo o café mesmo, que sempre eu tomo. A senhora consome muito açúcar? Pouco. Pouco? Pouco. Então tem consciência do quanto que açúcar faz mal à saúde? Sim. Sim. Por que a senhora substitui açúcar? Eu tomo aquele açúcar demerado. É o único açúcar que eu ainda tomo, é ele. E eu então sem nada. Eu não tomo nada. Eu uso pouco mesmo. Certeza, fala a verdade. É verdade. Por que a senhora consome pouco açúcar? Por causa das doenças que tá vindo. A senhora tem problema de hipertensão, problema cardiovascular? Então não. O que a senhora faz para substituir o açúcar? Substituir. Não, eu boto pouco. Tudo é pouco. Para não ser muito doce. Você consome muito? Pior que desconsumo. É mesmo? Verdade. Mas assim, você tem ideia do quanto que o açúcar faz mal à saúde? Tenho noção. Não tenho problema de saúde, né? Mas eu tenho noção que pode fazer para frente, né? E assim, você não muda, não substitui o açúcar por nenhum outro alimento? Mel? Não, mas não. Gosta mesmo do açúcar? Eu gosto do doce. Gosto. Tá certo. Com que frequência você consome açúcar? Diariamente. Muito ou pouco? Pouco. Pouco. Certeza? Sim. Você tem ideia do quanto que o açúcar faz mal à saúde em excesso? Mais ou menos. Tem algum outro alimento que você substitui o açúcar? O outro aluno... Não, tenho não. Qual é a tua relação com o açúcar? Ultimamente está sendo muito pouco, até porque quando eu como algo doce eu não me sinto bem.
Você acha que algum tipo de intolerância? O que você acha que é? Eu acho que já tá me prejudicando mesmo o açúcar. Coisas doces. Não, não consumo Não? açúcar, não. Por quê? A senhora sabe dos malefícios? Porque meu marido é diabético, aí eu já evito, né? Às vezes eu tomo as coisas natural, às vezes eu uso açúcar demerara um pouquinho, mas a maioria das vezes eu uso adoçante sucralose. Vanusa, eu tenho uma pergunta para você fazer à nutricionista. Eu tenho a sorte que na minha casa eu tenho um irmão que é apicultor, então tem mel sempre na minha casa e eu passei a substituir o açúcar por mel. Eu queria saber se tem alguma contraindicação, se o uso exagerado de mel vai trazer alguma coisa para a minha saúde. O que é que você acha? A pergunta do nosso querido repórter Zan, que por sinal é um atleta, né? Tá sempre aí correndo. Eu queria que a gente pudesse, depois, avaliando todo esse bate-papo e essa conversa, essas respostas aí, eu cheguei à conclusão de que açúcar, ninguém foge dele, né? Não. Não tem como fugir. Não tem. E a gente tem vários tipos de açúcar, mas estamos aqui com mel, tá? Estamos aqui com mel. E vamos responder a pergunta do Zan? Vamos ou a gente deixa essa pergunta para mais tarde? Responde logo? Então responde. Vamos logo entregar o ouro. Isso. Então o mel, ele é contraindicado na questão do paciente diabético, tá? Se falando de pacientes diabéticos, é um pouquinho mais complexo e não pode ser usado o mel, tá bom? Descobriu que está com diabetes, nenhum tipo de mel. Nenhum tipo de mel, nenhum tipo de açúcar, tá? Pronto. Isso é fato. Em outro momento a gente pode entrar mais até a fundo sobre o assunto. Mas vamos tirar a história de quem tem diabetes. Quem não tem diabetes relacionado ao mel? Quem não tem diabetes, o mel é recomendado assim como uma substituição. Porém, o açúcar do mel é a frutose, tá? Mas eu não aconselho usar para tudo. Exageradamente, tá? E porque também tudo em excesso tem sua conta, tá? Mas assim, respondendo diretamente, sim, pode ser substituído o mel, tá? Pode colocar, vai de acordo com o gosto de cada um e apurando o sabor, né? Que não é em todas as bebidas, que fica legal, mas vai de acordo. Mas sim, pode substituir, viu? O açúcar do mel é a frutose, tá? Então pode ser substituído sim. Vamos então falar quais são os tipos de açúcares que a gente tem. Nós temos o açúcar refinado, nós temos o mascavo, que por sinal entrou na boca de todo mundo, no ouvido de todo mundo, o mascavo, o açúcar demerara, né? O açúcar de coco e o açúcar light. Então, assim, a gente trouxe para cá o açúcar comum que está na mesa de praticamente todo consumidor, que é esse açúcar chamado açúcar cristal, né? Tem um que é bem mais, que é fininho, bem fininho. Esse daqui é chamado de açúcar refinado também? Esse aqui é o refinado. Refinado. Isso. Então, assim, são 3 formas de açúcar. Sim. Que vem da sacarose, da maioria das plantas, Sim. inclusive nossa matéria-prima do nosso açúcar que chega na mesa é da cana-de-açúcar. Sim. Tá? Tem o açúcar da fruta, que é a frutose, tem o açúcar do leite, que é específico, tá? Que é a lactose, e aqui é o açúcar branco, o açúcar refinado. Então, o açúcar refinado, ele vem diretamente da cana. Até ele chegar esse estado que ele está aqui, ele passa por vários processos. Sim. E o processo final é o processo de refinamento. E o que acontece nesse processo de refinamento? São colocados aditivos químicos para que ele tenha essa cor e para que melhore o aspecto do sabor, né? E aonde é que está o malefício nessa última fase desse processo para chegar ao refinado, que é o açúcar branco? É a questão dos aditivos químicos, que tem pessoas que o organismo vai reagir. O que está acontecendo hoje, Vanusa? Está chegando clientes para os médicos, para os nutricionistas, com sintomas de hiperglicemia,
de tipo diabetes. Mas quando a gente vai olhar os exames, o médico olha o exame, o nutricionista olha o exame, mas está lá a glicemia normal, mas ele continua sentindo. Então, aí onde entra a expertise do médico, a expertise... Para mudar a alimentação. A expertise do nutri, porque ele está tendo reação aos aditivos químicos do açúcar branco, que é o refinado. Por isso tem que se analisar direitinho e fazer novos exames, e o especialista que está ali cuidando dessa pessoa ter essa sensibilidade de perceber que não é o açúcar em si, mas sim os aditivos desta açúcar, que de repente você pensa que está com diabetes e não está com diabetes. Justamente. Muitos acabam tomando já as medicações, quando na verdade nem precisaria, né? De imediato. Um ajuste e um planejamento de toda a alimentação e a vista bem apurada na questão do açúcar, sim, resolveria sem a medicação. Hoje no mercado a gente vê vários tipos de açúcar no estilo mascavo, né? Sim. E também no estilo demerara. E o que causa preocupação? Alguns mais claros, outros um pouquinho mais escuro, outros nem tanto escuro assim. Alguns que a gente sente que não tem dificuldade na hora de você diluir, como o próprio açúcar refinado, e outros que você já encontra uma certa dificuldade na hora de diluir. Inclusive, um sabor diferenciado. Como a gente pode alertar a população relacionada a esse tipo de açúcar? Pois é, o que você tinha me questionado. O açúcar cristal, ele é justamente essa molécula um pouco maior, mais difícil de ser diluído em água, que também vem da cana-de-açúcar, entendeu? Só que quando passa o processamento de evaporar o caldo e depois dessa evaporação do caldo da cana-de-açúcar tem o cozimento. Quando eles fazem o cozimento desse caldo, aí vai aparecer os cristais. Esses cristais que a gente conhece, que são, né, os açúcares. E o que vai diferenciar a questão dele ser mais escuro, mais um pouquinho mais claro, é a questão do processamento. O mascavo, por exemplo. O mascavo, ele tem uma produção artesanal e ele é produzido em pequena escala. Então, assim, e a produção dele é diferente. Então, quanto mais preto o açúcar, mas está me indicando que ele está na sua forma bruta e não passa pela etapa de refinamento que o açúcar refinado passa. Ou seja, ele não recebe aditivos químicos. Ele está na sua forma bruta, com suas vitaminas e minerais. No caso do açúcar refinado, que é esse de mesa, ele não tem vitaminas e nem minerais. É um açúcar vazio, só é um alimento só para dar o sabor. Justamente. E aumentar a gente de diabetes, né? Justamente. Só para dar um exemplo, no açúcar mascavo, por exemplo, a gente encontra 85 miligramas de ferro no açúcar preto, né? Sim. Que é o mascavo. Já aqui no branco, no máximo, estourando, a gente encontra 2 miligramas do mesmo mineral. Mas como a gente tem que ficar atento relacionado a esses açúcares? Porque assim, o que a gente observa? Que, obviamente, o mercado também tem tirado proveito da situação. Sim. E aí, às vezes, você fica na dúvida. Na hora de diluir, também isso influencia? Na hora de diluir... a dificuldade que você tem nesse processo? Isso também é uma forma das pessoas ficarem mais atentas ao tipo bom do açúcar? Sim, porque assim, quando ele tem essa dificuldade, tipo, por exemplo, o mascavo, se você for colocar, ele tem uma dificuldadezinha de ser diluído, né? Então, é uma forma de se ver. O açúcar branco refinado, na hora que a gente bota rapidinho, ele dilui, entendeu? Então, assim, tem sim como a pessoa ver nesse sentido, tá? Mas a questão mais dessa diferença é na questão mesmo da cor, do gosto e da composição nutricional. O gosto também influencia, O gosto né? influencia. É por isso que são 3 formas de açúcar. Agora, esses açúcares que a gente está falando aqui, mascavo, demerara, refinado, são tudo derivado da cana-de-açúcar. Que vai diferir é o processamento, que mascavo não passa nem pelo refinamento, nem pela clareação. Já o refinado passa por todo o processo. Eu queria que você ainda falasse... mais o aditivo. Pronto, eu queria que você falasse da diferença do demerara
para o mascavo. Muita gente se confunde, né? Pronto, o demerara, ele é um açúcar um pouco mais escuro. Isso está significando que ele passa pelo mesmo processamento do refinado, só que pulando algumas etapas. Entendeu? Então, assim, se fosse, tipo assim, falando de indivíduo supostamente saudável, aí pega o repórter, o mel, o demerara e o mascavo, né? Falando-se de indivíduos supostamente saudáveis. Mas hoje, devido à pandemia, devido a toda a crise que a gente está vivendo, as condições econômicas e financeiras não estão para todos. E o que eu indico como nutricionista? Vamos reduzir o consumo do açúcar refinado, que é o branco. O açúcar cristalizado, geralmente, ele é usado na receita de bolos, biscoitos, inclusive a indústria usa o açúcar cristal para colocar nas suas composições. Até porque também ele acaba saindo até mais em conta. Mais em conta. Justamente, a questão do consumo maior do refinado é a questão mesmo do valor. Esse açúcar de coco, ele existe mesmo? Que açúcar é esse? Existe. O açúcar de coco, de acordo com os estudos, ainda não tem muitas, como é que eu digo, estudos, ainda está muito limitado. Sim. Mas é um tipo de açúcar que ele é produzido, extraído da seiva da palma do coqueiro. É um açúcar também que eu indicaria, se falando de indivíduos supostamente saudáveis, sim. Ele também tem um índice glicêmico baixo, tipo, tem pessoas que usam só para manter, tipo assim, para emagrecer, para manter aquele nível menos de açúcar, e é uma opção. Ok, vamos falar, eu trouxe aqui, esse aqui eu ganhei do Ed quando ele veio do campo, né? Que aqui é o chamado Melato. Melato, que é da própria cana-de-açúcar. Né? Quando você vai fazer aquele processo para daqui, esse tipo de melado, para eu adoçar, ele traz mais benefícios? O que a gente poderia falar desse melato? Sim, o melato, ele já vem justamente, Wanda, ele vem já desse processo todo da cana-de-açúcar, quando passa pela evaporação do caldo, né? Quando evapora, se concentra uma quantidade X de glicose, tá? E daí é feito, através do xarope, é feito o melato. Assim, eu aconselho também que seja moderado, porque aqui tem uma carga de glicose gigantesca. Porque já vem da concentração do caldo da cana. Depois que eles colocam na parte de evaporação, concentra, quando vai para o cozimento, quando ele sai, já concentra aquela quantidade de glicose. Por quê? A sacarose, ela é formada de uma molécula de glicose e frutose. Entendeu? Então tá uma mistura gigantesca. Isso, aí no momento que a indústria pega a cana-de-açúcar, faz evaporação, faz o cozimento, já concentra, então tem que ser sim moderado. Tá certo. Vamos falar do açúcar, né, relacionado a light, né, que as pessoas falam tanto. Né? As pessoas usam muito, ultimamente elas têm colocado muito na mesa do café. O que falar desses adoçantezinhos? Pronto. Então, aqui nós temos, que são os açúcares líquidos, que a gente chama. Então, assim, são edulcorantes, que a gente chama também, os adoçantes, são edulcorantes. Eles foram criados para poder substituir a sacarose, já no sentido de controlar e melhorar a vida de algumas pessoas no sentido dos distúrbios, né? Mas muitas pessoas usam também para não consumir o açúcar, para manter aquela dieta direitinho, tá? Então, assim, ele não tem nenhum valor nutricional. O que os adoçantes, que são os edulcorantes, que também estão presentes nos produtos industrializados, tá? Os edulcorantes também estão, principalmente também na questão dos alimentos diet e light, eles estão presentes como substituição da sacarose, tá? Então, eles podem ser sim usados, eles têm a questão do valor calórico menor, tá? E eu indicaria sim um adoçante.
Eu só tenho um atrativo, um cuidado com os meus pacientes diabéticos. O diabético, na verdade, tem que ter cuidado com todo tipo de açúcar. Isso, né? inclusive os adoçantes, não são todos que os nossos diabéticos podem usar, não. Viu, Quer dizer, é um cuidado que as pessoas têm que ter. Agora, fugindo dos açúcares, antes da gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você me falasse a respeito da quantidade. Por quê? Tem gente que passa o dia inteiro tomando um cafezinho. Um velho cafezinho, e que a gente sabe que é um café que vai açúcar. E muitas vezes muito açúcar para que ele fique gostoso, né? É outro cuidado que a pessoa tem que ter. A gente está falando dos açúcares, mas o açúcar vai nos refrigerantes. Já fiquei sabendo que o açúcar no suco de limão é um perigo. Você viu que naquele momento a gente viu uma telespectadora, provavelmente, falando de que ela só toma suco. Mas a gente tem que ter cuidado com algumas frutas que já vêm com muito açúcar, né? Sim. Se falando da fruta natural, da frutose, sim, tem algumas frutas que elas têm o teor de frutose maior, tá? E é como, tipo assim, supostamente o indivíduo ser saudável, no mínimo a Organização Mundial, né, ela orienta que sejam consumidos ao longo do dia 3 frutas diferentes. Entendeu? Mas sim, tem as frutas que tem um alto teor de frutose, tipo a manga, a melancia são então não precisam ser adoçadas. Não precisa. Na verdade, se você conseguir tomar essa vitamina, tomar esse suco no sabor natural, melhor ainda, porque o nosso paladar é adaptável. Né? Até a própria fruta, né? Você Justamente. comer no lugar de fazer um suco com uma vitamina. O que a gente recomenda é que seja consumida a própria fruta em vez de o suco. Agora existe sim, tipo limão, maracujá, são frutas que dão sim para se fazerem sucos e a gente optar pela melhor escolha, né? Mas se falando da saúde. Tá certo, então. Então hoje o que a gente queria era falar sobre os açúcares e os cuidados que você tem que ter. Já deu para observar cada tipo de açúcar, o que você deve ou não deve exagerar. A questão, então, dos diabéticos, daquelas pessoas que estão obesas, ter um pouco mais de cuidado. Já sabemos que o mascavo de verdade é o mais interessante, mas como a própria nutricionista falou, quem tem diabetes ou quem esteja chegando próximo ao diabetes tem que ter muito cuidado, evitar o açúcar branco totalmente, né? E a gente sabe que, de uma certa forma, ficar de olho nas guloseimas, né? Justamente. E se a gente for rever, que você perguntou lá no iniciozinho, se a gente for ver, juntar o açúcar que vem já nos alimentos industrializados e a gente pôr mais açúcar na nossa xícara, no nosso suco, aí vai ter uma carga muito alta, né? E aí vem a questão de sobrecarregar o pâncreas com a produção de insulina. Tá certo. Então o que a gente diz não é deixar de ter açúcar na sua vida, porque tem que ter, mas não de forma exagerada. Não é isso? De forma exagerada. Justamente. Então tá, gente, eu aproveito primeiro para agradecer a nossa querida que esteve aqui com a gente aqui no programa para falar sobre os açúcares. A gente vai estar sempre falando sobre assuntos assim no mundo nutricional para que você tenha mais saúde. E logo, logo a gente vai estar falando de outros tipos de doces. Quero agradecer pela sua presença. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram também, né? Sim, tem lá meu Instagram, Josineide Nutric, tá? Quem se interessar, eu também atendo na Nutrigold, lá no bairro de Fátima. E aí a gente conversa melhor e tira mais dúvidas. Minha querida, muito obrigada. Tudo de bom pra você. Eu aproveito a nossa querida aqui para encerrar o nosso programa, que volta amanhã, a partir das 8 horas, com mais um Bom Dia News. Tchau, gente.